é diferente, e quando a pessoa ela realmente reconhece o valor daquele cara que está um pouco à frente ou muito à frente, você honra essa pessoa com as suas atitudes, com as suas falas, isso de certa forma atrai muito sucesso para sua empresa, né? E eu acho muito legal isso. Todo livro que eu estudo sobre honra, eu percebo que se você quer atingir o nível que alguém já alcançou, você precisa primeiro aprender a honrar aquela pessoa, né? Como na Bíblia diz, né? Receber um profeta na condição de profeta, para quê? Para receber o galardão de profeta. Então, quando você dá honra a quem honra, você avança, você aprende. Olá, seja muito bem-vindo ao Potencial Empreendedor. Estamos no segundo episódio do mais relevante podcast que está surgindo aí para falar de negócios. E hoje eu recebo aqui no estúdio um cara, aliás, uma dupla incrível que tem prosperado muito, tem sido muito ativa aqui no mercado imobiliário aqui de Santa Catarina, e certamente temos muito a aprender, porque eu aprendo muito quando eu tô junto com eles. Leandro Baceto, o cara que me ensina demais. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que esse podcast saia um conteúdo bem relevante para quem está nos escutando e que ajude de alguma maneira a impactar, transformar e desbloquear as pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que muito daquilo que vai sair aqui é ouro precioso, e as pessoas que estão nos escutando vai conseguir de fato ter vários insights com o nosso bate-papo de hoje. Gabriel Duarte, sócio aí da Baceto Grupo. Fala para nós aí, Gabriel, apresentação aí, tudo bem? Tudo bem, Renato, perfeito. Faço das palavras do Leandro a minha. Acho que tem bastante pano para manga aqui para a gente poder conversar, né? Tem muita informação legal para ser compartilhada aí. E sigamos. Legal, muito bom. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês. E hoje nós vamos falar sobre DNA de resultado. Se você busca ter resultado com a sua empresa, tá aqui os caras que vão nos ajudar a conectar resultados de verdade, porque eu conheço a história, eu conheço o que o Leandro tá fazendo aqui com a BG Group. São quantas empresas hoje, Leandro? São 5 marcas. Dentro dessas 5 marcas, se eu não me engano, a gente tem aproximadamente 15 CNPJs. Hoje tem a B Group, que é a Hold, que é o guarda-chuva, mas as marcas são a Baceto Imóveis, imobiliária, B1, agência de marketing, uma agência focada no segmento imobiliário, Sou 3 Talentos, uma empresa de RH, de recursos humanos, de contratação, a 9 Negócios Brasil, que é nosso caçulinha aí, nosso projeto piloto de venda, intermediação de empresa, valuation, consultoria empresarial, e a Invest7, que é uma empresa que faz gestão comercial para a construtora e cuida de ativos imobiliários para investidor. Então essas são as nossas marcas. Caraca, como tem avançado a vida para você. Eu vejo que o Leandro é um cara que realmente entrega-se pro jogo, né? Eu conheci o Leandro alguns anos atrás, até outro dia a gente estava conversando. O Leandro andava no Fiat Uno lá. Era da tua mãe aquele Uno lá? Era da tua mãe. Hoje você tem quantos carros na garagem? Tem 4. 4 e só nave, né? O Leandro estava me apresentando aí a última aquisição aí, uma baita de uma nave. Tudo isso com muito esforço, com muita entrega, esse DNA de resultado. Por isso que eu acho que o tema do nosso podcast não poderia ser diferente. Temos muito a aprender com o Leandro, afinal de contas, um cara que eu imagino que hoje não tem imobiliária que venda mais aqui do que a BG Group. Como é que tá isso? Cara, a gente é mais do que uma imobiliária. A gente é uma rede de negócios em empresas que se complementam. Hoje eu não acredito que a gente seja a imobiliária que mais vende Floripa. Eu acho que tem outras pessoas que a gente tem que dar o mérito e ver, e nos inspirar, que tem imobiliárias mais antigas e que vende mais. Mas eu acredito que a gente está se tornando uma empresa completa por causa da Hold, por causa das empresas que se complementam. Acredito eu que na venda de investimento, na gestão de ativos,
pode ser que a gente tenha uma relevância aí bem alta dentro da cidade. Mas da venda de imóveis, tem muitas pessoas, empresas aí que eu me considero um fã, que eu vejo de longe e me inspiro e bato palma, porque essas pessoas, mesmo sendo concorrentes, elas são pessoas competentes que representam muito bem a nossa classe. Então, eu sou um cara que é meio ambíguo falar isso, mas eu parabenizo e torço pelos meus concorrentes, principalmente aqueles que estão na linha de frente, porque é uma representatividade da classe muito positiva. Eu acho que para a nossa classe de corretor de imóveis, ter esse pessoal aí na frente é de grande aprendizado para todos nós. É muito interessante ouvir você falar isso, porque no final das contas, eu percebo que as classes, né, e o meio de corretagem, eu acho que é uma das que tem mais são mais acirrados ali. Os caras realmente, às vezes, nem se topam direito, porque é cara da outra imobiliária, o cara é concorrente, e isso no imobiliário tem, mas em todas as áreas tem, na contabilidade não é diferente. E quando a pessoa ela realmente reconhece o valor daquele cara que está um pouco à frente ou muito à frente, você honra essa pessoa com as suas atitudes, com as suas falas, isso de certa forma atrai muito sucesso para sua empresa, né? E eu acho muito legal isso. Todo livro que eu estudo sobre honra, eu percebo que se você quer atingir o nível que alguém já alcançou, você precisa primeiro aprender a honrar aquela pessoa, né? Como na Bíblia diz, né? Receber um profeta na condição de profeta, para quê? Para receber o galardão de profeta. Então, quando você dá honra a quem honra, você avança, você aprende, você recebe essa unção. Então, parabéns, eu acho muito legal isso. Mas agora eu me lembro que você começou como corretor, cara completamente autônomo, sozinho na jornada, e daqui um pouco começa a alavancar e construir um negócio, realmente são muitas imobiliárias, muitos negócios ali que se conectam. O que você viu nesse momento da tua carreira, que você estava ali no autônomo, sozinho? Foi muito difícil para você alavancar a sua ideia para o negócio da corretagem? Como é que foi isso para você, Leandro? Cara, assim, eu sou natural de São Paulo, vim morar em Florianópolis em 2007. Em 2008 montei meu primeiro negócio, que era uma escola de nada a ver com o ramo imobiliário, uma escola de informática em inglês. E eu quero fazer um adendo e puxar o gancho do outro comentário, assim. Eu acho que um dos grandes fatores que gera impotência na gente, que gera baixo foco, é que quando a gente se compara. Então, muito da nossa frustração interior está em se comparar com o outro, seja com o nosso concorrente, irmão, primo, amigo, etc. E aí eu entendi filosoficamente que a única disputa minha é comigo mesmo. Eu sou meu maior inimigo e meu maior amigo. Então, isso me tira um pouco da percepção da competição com as pessoas, com o meu concorrente e tal, e me tira e me dá uma visão, até propriamente pela Invest7, de cooperação. Você vai perguntar, Leandro, tá, mas nessa jornada o que foi difícil? Cara, tudo foi difícil. O que eu aprendi também é que dentro desse processo eu tenho que ser mais forte, tenho que ser mais resiliente, ter mais competência, estar mais desbloqueado das minhas crenças limitantes, para que essa dificuldade se torne algo menos difícil e naturalmente eu venha florescer, venha prosperar. A natureza ela não sofre para florescer, para prosperar. Então, se a gente se conecta com a nossa missão de vida, com o nosso propósito, com os nossos dons e talentos, a gente naturalmente tem que frutificar. Esse é o estado natural de quem está conectado. É interessante você falar tudo isso, porque tem muito corretor que está começando hoje, muito corretor que não está vendo frutos do seu resultado, né? E quando olha assim para um cara que atingiu o nível de sucesso que você atingiu, e daqui um pouco vem o Gabriel atrás, né? O Gabriel que era da área de fisioterapia, não, da musculação, até o cara é fortinho ainda, mas o cara que era da musculação, educador físico, entra para corretagem, olha para o cara que já está avançando como o Leandro, e daqui um pouco o que você diria, e eu quero trazer isso para o Gabriel responder isso, né?
Porque às vezes o Gabriel já entrou numa coisa que já estava acontecendo, já estava frutificando, mas eu imagino que não tenha sido fácil no começo também, você vê muitos corretores ali ganhando dinheiro e você ainda tendo que aprender. O que você diria, como é que foi esse momento para você e como é que você foi resiliente para permanecer e hoje se tornar aí sócio da Berger, você faturar centenas de milhares de reais aí, como é que é isso, Gabriel? Perfeito. Bom, Renato, eu acabei me preparando sem querer para estar onde eu estou hoje, sem ter de fato um caminho na minha frente. Eu fiquei um bom tempo estudando, comecei a estudar, despertei em mim uma necessidade, um querer de ser diferente. E a sorte nada mais é do que a preparação e a oportunidade, né? Então eu consegui aproveitar a oportunidade de ingressar nesse mercado, que é um mercado muito difícil, né? Eu faço das palavras do Leandro a minha também. O bacana de eu ter dado certo na empresa foi porque eu tenho uma mente muito parecida com o Leandro e concordo em muitas coisas, né? Hoje a concorrência para mim não existe. O mercado ele é seletivo, é uma seleção natural. Eu também torço pelos concorrentes porque a gente também sempre quer ter um alvo a perseguir, né? E o mercado hoje ele sobrevive quem realmente consegue se destacar e ter uma força, né? E eu ingressei nessa profissão sem experiência nenhuma. Eu ainda sou muito jovem, tenho 26 anos, ingressei com 23, mas eu tinha já um posicionamento muito definido que eu ia dar certo. Eu sabia que eu ia dar certo e eu, né, entrei com um foco muito grande, eu estava já com a minha cabeça muito cheia de conteúdo, estava explodindo e eu precisava ter algum lugar para dissipar esse conhecimento, e eu comecei a trabalhar, me movimentar, eu tenho essa pegada muito do fazer, né, de ação, e fui trilhando o caminho, né? Hoje estamos aí. Que legal, cara. Ô Renato, hoje, agregando aí no comentário do Duarte, do Gabriel, o que acontece hoje, né? O corretor, ele entra, ele recebe, vamos falar da minha empresa, da nossa empresa, ele recebe as mesmas condições, a gente não tem distinção. Todo mundo que está entrando, eu acho que é obrigação e dever da empresa dar condições, da ambiente, da lead, técnica de venda, etc., da capacitação educacional, enfim, para que aquela pessoa encontre naquele terreno um solo fértil para que ela coloque o seu tempo e que aquela semente frutifique. Por que uma semente frutifique e outra não? E aí entra a complementação do posicionamento do Duarte. Não falta treinamento, não falta estímulo, não falta ambiente de prosperidade. O que falta é o cara desenvolver uma mentalidade próspera. Então, um grande desafio nosso como gestor é mais educacional, às vezes, de desbloquear o cara, do que propriamente de dar as condições práticas do negócio. Então, quem eu vejo que nos escuta, que está na área, que está começando na área, que está patinando, a minha dica é, claro, procure cursos, conhecimentos, mas não, mude a sua mentalidade para uma mentalidade e uma atitude que vibre a prosperidade de forma real, intensa, concreta, independentemente da circunstância. Tá difícil? Então, ou você abaixa tua régua, você aumenta a tua frequência. Então, eu quero andar de Porsche. Comprei o Porsche lá. Não, você não consegue pagar o seguro, a gasolina e o Porsche? Então, baixa e compra a porra do Uno. Por quê? Ou você aumenta tuas competências ou você minimiza os teus sonhos. Não, a matemática é simples. Estou ganhando pouco. Ou você economiza ou faz alguma coisa para ganhar mais. A conta é simples. E o que falta para a galera que começa não é estímulo, é uma mentalidade de prosperidade. E como é que... porque assim, a gente trabalha com pessoas, cada um vem de um lugar, cada um vem de uma crença. Eu percebi lá no meu escritório que muitas vezes eu preciso estar o tempo todo estimulando isso, porque as pessoas, elas não buscam se estimular. Eu percebi que às vezes há necessidade de você estar construindo isso junto com as pessoas. E eu vejo assim na Baceto, né? Outro dia eu estive lá e você fazendo uma reunião lá com, sei lá, tinha acho que umas 100 pessoas lá, né, corretores, estimulando e realmente entregando essa visão. Como é que você vê, Leandro, a importância daquilo que vocês estão fazendo hoje
para quem está começando no mercado e o que te estimula a construir essa mentalidade dentro das pessoas? Por que você faz isso? Ô Renato, assim, o dia que você foi lá, realmente a gente estava numa reunião fervorosa lá, uma reunião geral, que acho que foi a primeira reunião do mês, onde tem entrega de medalha, pódio, explanação de resultado, enfim. É uma reunião muito alegre e muito intensa e, enfim. E aí você falou uma coisa assim, cara, as pessoas são diferentes, têm cultura diferente, pensam diferente, sentem diferente, reagem diferente. E eu coloco tudo isso dentro de 5 elementos. Esses 5 elementos é um roteiro, um esqueleto, um script. Se a gente seguir ele, a gente tem um norte, a gente tem uma bússola, tem um GPS, que é foco. Primeiro é foco. O que você, Renato, quer? 110%. Não é 99, é 110. Você está totalmente comprometido com a tua visão? A tua visão, ela te domina ou você domina a visão? Se você domina a visão, ela não é intensa o suficiente para você passar pelo processo de aprendizado, de dor e de evolução. E a grande maioria das pessoas, no geral, elas não sabem o que querem. O querer delas são superficiais, são só materiais e temporal. E quando você começa a unir o querer material, quero uma viagem, quero um carro, quero uma casa, mas você começa a colocar o querer atemporal, que é o ser. Então você soma o teu querer com ter mais ser, ou ser mais ter. Então você desenvolve o teu propósito, a tua missão. Você vê valor, você vê, além do dinheiro, do material, do preço, você vê o que você está entregando para a sociedade, para o teu grupo, para a tua célula, enfim. Então, quando você tem esse foco e tem essa base do querer, do ter e o ser conectado, aumenta a tua potência. E aí depois vem a administração. Foco, planejamento. Planeja. 5W, 2H. Que, onde, quando, por quê. Vai lá. Depois vai para ação, que ele falou, eu vou para ação. Não fique no campo das ideias. Vai para o campo da ação. Depois você vai para o 4º elemento, que é melhoria contínua. Avaliação e desempenho. O que eu acerto? O que eu erro? Eu tenho um livro que é maior que uma Bíblia, do Napoleão Hills, A Lei do Triunfo. Todo capítulo do livro, ele tem uma frase, querer é poder. E dentro desse estudo do Napoleão Hills, ele faz um comentário que todas as pessoas que ele estudou de sucesso tinham o hábito de se autoavaliar diariamente. Então, avalie o teu desempenho no micro, diariamente. Tem uma agenda, um caderno, um diário e tal. E o 5º elemento, resultado. Então, foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado. Quando você está alinhado com esses 5 elementos, você vai ver que a tua potência, a tua energia, a tua frequência, ela aumenta para que aquilo que você deseja, de fato, venha se materializar e venha se concretizar. É engraçado porque no final das contas é uma briga mental que nós estamos do que queremos fazer e o que realmente estamos fazendo, né? No próprio livro O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, ele fala dos nossos medos que impedem muitas vezes de nós irmos para o próximo passo e o quanto o diabo nos aprisiona nisso, né? Impedindo que a gente avance. E quando a gente entende isso, quando a gente entende a importância de desbloquear esse medo e acreditar em quem somos, acreditar naquilo que estamos querendo fazer, eu acredito que há um romper, né? Isso eu vejo na minha vida, eu vejo nas pessoas que me cercam e eu vejo muito no que você faz hoje, né? E eu quero voltar um pouquinho essa conversa lá para o início, né? Já que eu acho que aqui existe muitas pérolas que a gente pode aproveitar, porque tem muita gente começando hoje, né? Tem muita gente que vai ouvir esse podcast ou daqui a um pouco vai ouvir no YouTube, vai ver vídeos no Instagram. E essas pessoas, elas precisam de uma motivação para continuar. E dentro disso, eu queria que você me falasse um pouquinho do que foi a tua chave para você mudar de vida, mudar o que você acreditava no passado, que realmente foi disruptivo para você. Você lembra do que fez com que isso acontecesse? E quais são as crenças que você teve que fortalecer no início dessa jornada?
e que você daria como dica para quem está começando? Cara, a dica é muito simples de falar e difícil de vivê-la. O autoconhecimento te liberta. Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que é a transparência consigo mesmo, a verdade, ela te liberta. E aí você falou um tema que eu gosto muito, você falou sobre motivação. E parte do meu autoconhecimento vem de descobrir o que é motivação. Tecnicamente é um motivo que te leva à ação. Então, para mim, motivação é um carro, é um Porsche. Vamos pegar aqui, eu tenho dons e talentos que eu posso falar que eu sou um Porsche internamente. Qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu foco? Aí vem a pérola. Qual combustível eu tenho? Às vezes você tem dom, talento, formação, tem tudo. Tem um motor 3.0 turbo. Só que você não tem combustão. Você não tem gasolina. Uma Ferrari não vai no destino dela se ela não tiver combustível. Aí eu pergunto para você, qual que é o combustível da motivação? Tem um combustível mais básico e um mais atemporal. O básico, ele está envolvido em 3 sentimentos. O que é a combustão? É o que te dá adrenalina para explosão, para chegar. Medo. O medo é uma forma de motivação. Raiva. Eu sou um cara que funciona muito na raiva. Quando eu estou indignado, eu coloco toda a minha potência e vou lá e resolvo. E consciência, amor. Quando você entende que a combustão da motivação é raiva, medo e amor, você vai entender naquele momento qual dos sentimentos está mais falante dentro de você. Que às vezes você resolve um problema por medo, por raiva ou por amor. E um outro elemento mais atemporal é quando você consegue conectar com o teu propósito. E aí se torna de fato um cara motivado, que sabe o que quer e sabe qual combustível precisa ser colocado naquela Ferrari para que ela de fato chegue aonde ela tem que chegar. Caraca, muito bom isso, hein? Muito bom. E o Gabriel chegando lá, vendo tudo isso acontecendo, Gabi, o que te chamou mais atenção quando você chegou na Baceto? O que me chamou mais atenção quando eu cheguei na Baceto? Eu entrei numa fase da empresa que era um pouco diferente, né? Eu participei dessa expansão ainda maior da empresa, embora já estivesse muito bem estruturada. E eu fui uma pessoa que eu aprendi a ser ambicioso, eu aprendi a querer ter. Né? Eu nunca fui uma pessoa desleixada, mas eu também não ligava muito. E eu vi dentro da profissão a possibilidade de realmente de eu mudar minha realidade, alavancar completamente a minha vida. E eu usei isso como um combustível, principalmente pelo nosso nicho de negócio, que é mais voltado para o investidor, algo que eu sempre tive muito interesse em estudar e ainda estudo. E eu consegui utilizar essa ferramenta para prosperar, né, numa profissão que é extremamente recompensadora para quem realmente consegue performar. Então eu vejo que a motivação, né? O Leandro comentou de motivação. O meu trabalho hoje não é estar motivado. O meu trabalho hoje é fazer o que eu tenho que fazer estando ou não motivado, né? Aí entra uma série de outras situações, a própria disciplina, né? O senso de autorresponsabilidade, que é algo que eu prego muito, né, na minha gestão, com os meus colaborandos, né? Eu tenho uma responsabilidade que é acima de mim. Eu não posso me dar o luxo de ficar à mercê do meu humor, né? Então existem várias situações aí que estão acercando o nosso ambiente. É interessante porque eu tenho estudado muito sobre maturidade, né? E quando a gente fala de negócios, a gente tem que falar de maturidade, porque cada empresário tem um nível de maturidade. E quando eu falo de maturidade, eu entendo que a pessoa ela só atinge os resultados que a sua maturidade é capaz de alcançar. E como é que você mede a maturidade? É você entendendo o comportamento de uma pessoa, né? Então, um empresário que não consegue ter resultados, o comportamento dele, muitas vezes, de uma criança, como é que é o comportamento de uma criança? É se debater, chorar e muitas vezes desistir, né? E no meio de um negócio, se você quer avançar com a sua empresa, se você quer construir algo, você precisa, né, extrair o melhor do aprendizado que você construiu ao longo da vida para que você possa, de certa forma, avançar diante do obstáculo que você tem. Porque os obstáculos, eles vão acontecer, né? Então, ninguém está livre de ter adversidade. Na verdade, quando a gente cresce, as adversidades vêm e elas vão nos preparando para as próximas e a gente vai crescendo. É como um jogo de videogame.
no jogo de videogame, eu jogava muito Mario Bros quando era criança e tinha as fases. E a gente ia aprendendo a cada fase novas habilidades, novas formas de encarar o momento daquele jogo, até que de repente chegava o chefão e a gente precisava passar o chefão. E aí muitas pessoas acabam desistindo na hora de passar do chefão da sua vida, né? Em vez de ir para a próxima fase da vida, acabam desistindo, enquanto outras perseveram, aprendem e vão à frente, vão para a próxima fase e daqui um pouco o ciclo se repete e vem um novo chefão e assim vai acontecendo. Então, a maturidade ela vai te levando para um próximo nível. E como você vê hoje, Gabriel, que a maturidade foi importante para você encarar o dia a dia de um corretor de imóveis, porque não é fácil. Quanto tempo você levou para fazer a sua primeira venda e como é que você usou da maturidade para lidar com isso? Eu demorei 16 dias para fazer minha primeira venda, né, que é um timing bom, né, não é comum, não é tão comum. Mas eu já, por ser gestor, já há 3 anos, quase 3 anos, eu já vi muitas experiências de pessoas que conseguiram performar cedo, performaram tarde, outras performaram cedo e não conseguiram performar mais, outras demoraram para performar e hoje performam muito bem. Né? Então, eu tive que amadurecer porque desde cedo dentro da empresa, as ações que eu pude promover e o resultado que eu consegui trazer foi diretamente proporcional à abertura de portas que eu fui recebendo. E eu nunca fui de fugir, né? Eu nunca fui de ter medo. Eu sempre... eu já entendia que o meu ganho vai ser proporcional à quantidade de problema que eu consegui resolver, ponto. Né? Se eu não conseguir resolver um problema, eu não tenho lastro para poder ganhar. Agora, se eu sou uma pessoa que resolve uma gama de problemas, né, naturalmente eu vou conseguir ter uma expansão, né, nesse ganho financeiro. Então, as oportunidades me foram sendo apresentadas e eu tive a obrigação, se eu queria, né, se eu quisesse abraçar e evoluir e avançar, eu tinha que ser maduro, tinha que adquirir maturidade. E eu ainda estou amadurecendo, todos nós estamos. Né? Então, eu acredito que... hoje, esse senso da autorresponsabilidade, que é algo que provavelmente eu vou falar mais de uma vez aqui nessa nossa conversa, ele tem que ser muito visado. Porque, né, nós somos... a nossa pessoa é a consequência do sucesso ou do fracasso. Claro, existem situações externas alheias ao nosso controle, claro que sim. Mas a gente que vai conseguir definir se a gente vai ser bem-sucedido ou não em determinada tarefa, em determinada negociação, na vida, nos negócios. E quando a gente entende isso, a gente começa a derrubar vários paradigmas, né, desse próprio medo que impede. Um medo é algo realmente muito complicado, porque traz à tona muitos sentimentos passados, presentes, né, que paralisam, né? Muitas pessoas realmente ficam paralisadas pelo medo. E quando a gente tem essa crença, né, e acima de tudo esse foco, né, que o Leandro estava comentando antes, o foco ele é fundamental, a gente passa por cima do medo. Do nosso jeito, como a gente está, a gente vai degladiando ali contra ele. Eu vejo que a maturidade... Qual que é a avaliação de desempenho para que a gente julgar se o cara é maduro profissionalmente ou não? Resultado. Sim, mas o resultado é o final. É o que vai dizer se ele conseguiu ou não conseguiu o seu querer, a sua meta. Mas eu entendo que a avaliação de desempenho de um profissional maduro é quando ele é coerente. Para você ser coerente, não é tão simples assim. É você sincronizar você em uma unidade. O que eu quero dizer com isso? Pensar, sentir, agir e reagir com coerência baseado no teu foco e objetivo principal definido. Aí você mostra maturidade. Porque senão você fica uma criança chiliquenta. Porque você mostra quem você é, suas virtudes, não é quando a onda tá vindo e você tá surfando ela e tá tudo legal. Principalmente na sua reação, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que você gosta. E aí sim, o resultado de um comportamento sincronizado e coerente é de fato expressar o fruto daquilo que você está plantando. Então, eu acredito que esse é o grande desafio de você ter consistência. Pensar, sentir, agir em coerência e reagir em coerência baseado no teu objetivo principal definido.
Bom, Steve Jobs fala que foco é você dizer não para todas as coisas boas que lhe aparecem para que você possa focar numa única coisa a qual você se desenhou para fazer, né? É o primeiro objetivo. E claro, o mercado aparece muitas oportunidades. Eu já tentei fazer várias outras coisas, até por achar que eu tinha tempo para fazer, não, vou pegar aqui, vou pegar ali, coisas que eram desconexas, porque uma coisa é você fazer muitas coisas que se conectam e uma vai complementando a outra e você consegue tocar isso de uma forma tranquila. Agora, outra coisa é você ir para cá e para lá ao mesmo tempo achando que você vai dar certo, e são coisas muito boas, né? Eu já fui até, entrei naqueles marketing multinível, mesmo tendo o foco de construir um escritório de contabilidade. Eu vi, opa, peraí, mas quem sabe eu não ganho dinheiro aqui também, conecto, afinal de contas tem gente ganhando dinheiro aqui, são boas oportunidades, tem muita gente que prospera, então assim, e ali eu quebrei muita cara. Então o foco é você realmente saber aonde você quer ir, e mesmo que apareçam muitas coisas boas ao longo dessa jornada, você ainda assim se manter em foco. Ainda assim, saber que aquele propósito ele precisa ser concluído, né? E mesmo que não esteja sendo fácil, mesmo que você esteja em meio de adversidade. E agora eu queria te perguntar o seguinte, poxa, o cara tá começando na carreira, corretor, e aí daqui um pouco as coisas não acontecem. Poxa, o Gabriel, 16 dias é fantástico, né? Eu não sei, depois eu queria até que você comentasse quanto tempo leva para um corretor que está começando a vender seu primeiro negócio, seu primeiro contrato, enfim. Mas a pergunta poxa, o cara está começando, não faz o negócio acontecer no primeiro momento. E daqui um pouco vem o primo e fala que tem um outro negócio para fazer. Daqui um pouco vem um amigo e fala de outro negócio. E aí daqui um pouco a pessoa está perdida. O que você diria para que as pessoas elas se mantenham nesse foco, né? Quem está começando, poxa, está começando na área imobiliária. O que você diria, Leandro? Cara, assim, a ilustração do carro. Se eu tenho carro, tenho combustível, ele não está chegando, ele está quebrando no meio do caminho, eu tenho que levar para o mecânico e fazer um diagnóstico. As pessoas elas não têm a capacidade, na sua grande maioria, de se questionar e de fazer boas perguntas para si mesmo. Porque se não está funcionando, é igual um médico. Você vai no médico, é porque você ou quer prever algo, ou você está com alguma dor. E aí você tem que falar para o médico, está doendo o pé. Então você vai no ortopedista. Então, profissionalmente, também é assim. Você tem que saber as suas dores, as suas limitações, os seus dons e talentos, as suas potências, e conseguir ter a capacidade de conectar a sua personalidade, as suas polivalências com aquele cargo, com aquelas atividades, com aquilo que você se comprometeu a fazer. Por exemplo, quando eu entrei para ser corretor autônomo, eu vi que eu precisava desenvolver a capacidade de me tornar muito organizado, que era uma capacidade que eu, tendo essa organização, eu iria prosperar. Cara, eu fui estudar, fui ler, sobre hábito, colei organização, disciplina em todo canto e desenvolvi essa polivalência. E aí o que aconteceu? Eu comecei a prosperar. Você não está prosperando na área de corretor, você é jovem, você é antigo, tá. Por que você não está prosperando? Você não tem um diagnóstico, então você vai apanhar porque você é um cego no tiroteio. E se você convive com você a idade que você tem e você não tem um diagnóstico, você merece a não prosperidade. Você merece sofrer porque você é um ignorante de si mesmo. E todo ignorante merece um fruto amargo. Então, se você é um cara que tem a virtude da coragem, você vai conseguir olhar no espelho, olhar-se nu, de fato, e ver o que está te atrapalhando. Existem duas coisas que nos atrapalham: bloqueio e falta de competência. Qual é a competência e qual que é o bloqueio? Às vezes as pessoas falam, eu preciso desbloquear. Não, você precisa só ter novas competências. E às vezes é algum trauma que gerou algum problema, que aí sim você precisa de um desbloqueio. Mas você precisa, antes de mais nada, entender que você precisa ter um diagnóstico da sua vida, do seu negócio, da sua carreira, para você ter o remédio certo, para você não ser um profissional enfermo. Pode ter um talento do caramba, mas se for um cara enfermo, nunca vai atingir a sua máxima potencialidade.
Você sabe que tem uma onda aí do positivismo, né? De você ser positivo o tempo todo. Só que no final das contas, nós temos que ser pragmáticos, porque afinal de contas nós temos que entender tudo que está acontecendo, nos autoavaliar, que entra isso tudo que você falou. As pessoas, elas estão esquecendo de se avaliar, esquecendo de olhar, peraí, aonde que está o meu problema, aonde que eu preciso corrigir a proa da minha aeronave aqui, para que eu atinja o meu objetivo, porque não adianta só eu pensar, poxa, eu vou ser positivo e eu vou chegar aonde eu quero chegar. Só que, peraí, eu estou analisando se eu estou indo para o caminho certo, eu estou analisando se o caminho que eu estou dirigindo é o caminho certo, porque não adianta eu querer ir para Curitiba indo em direção ao sul pela BR-101, eu preciso ir para a direção norte, então eu preciso entender aonde eu estou, eu preciso entender quais são os obstáculos, quais são as adversidades que eu tenho para enfrentar, para que aí sim eu enfrente. E também não é ser negativista, né? Não é, opa, peraí, mas só tem problema, só tem dificuldade, né? Eu preciso encarar todas as dificuldades. Não, peraí, tem problemas, tem dificuldades, mas também aonde eu quero chegar é um alvo. Além do problema do positivismo extremo, há um problema do romantismo. Ou seja, tá uma modinha e a maioria das pessoas, e eu convivo com elas, tá? E sou um cara confrontador em relação a isso. Virou moda falar de propósito também. E aí você vai ouvir o propósito da pessoa, o que ela vai expressar? É o papagaio de pirata. Alguém falou para ela e ela achou legal, achou romântico e ela começa a falar que o propósito é dela. Aí quando que você vê que aquele propósito não existe, é que quando o comprometimento, o comportamento, a coerência dela não corresponde com a fala dela. Então você fala que você tem propósito, que tem força, que tem virtude, e aí quando você começa a sofrer uma opressão, um desafio, um embate, você não tem força para superá-lo. O propósito é força, o propósito é poder de realização. E muito do que as pessoas falam sobre propósito, elas não têm propósito. Eu tenho um exemplo para te dar, se você quiser, a diferença do cara que acha que tem propósito e a diferença do cara que tem o propósito. Por favor. Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes. O que ele falou? Não, eu tenho o meu propósito, eu vou arrebentar. Não, você vai pipocar. Você é fraco. O que aconteceu? Quando Jesus estava sendo crucificado, perguntaram, Pedro, você conhece aquele cara? Não conheço. Você conhece aquele cara? 2ª vez, não conheço. 3ª vez, conhece aquele cara? Também não conheço. O que aconteceu? Ele, na hora da prova de fogo, ele pipocou, porque ele não tinha um propósito ainda internalizado. Ele podia ter a ideia do propósito, mas não estava internalizado. Você ter a ideia é totalmente diferente do que aquela situação tá de fato de dentro para fora. Aí acontece a virada do jogo, toda a história, se é verdade ou não, eu não estava lá para saber, mas a história é o quê? Que após isso ele tem um encontro, e nesse encontro ele já estava recuando, ele já estava voltando para a antiga profissão de pescador, ele tem um encontro e esse cara começa a viver o propósito dele. Tanto é que na hora que ele foi morrer, de fato, ele falou, olha, não me coloca na cruz de cabeça para cima, mas me coloca de cabeça para baixo. O que isso quer dizer na prática? Você morre para si mesmo, você morre para maus hábitos, você morre para maus pensamentos, você morre para crença limitante. Quando você, de fato, tem um propósito verdadeiro. E a maioria dos propósitos é mentira. São hipócritas, pessoas frágeis, românticas, que não se governam, não têm autocontrole. Por isso que o resultado dela normalmente é uma bosta. E aí, porque eu me formei em contabilidade, mas eu nunca quis, de fato, ser contador. Eu olhava para a contabilidade e não me atraía, não me era sexy. Eu queria ser advogado, eu queria ser piloto de avião, eu queria ter uma outra profissão mais sexy, né? Achando que talvez o meu propósito fosse fazer outra coisa. Mas a vida, ela me trouxe para a contabilidade de uma forma que praticamente foi quase impossível sair. E as coisas, elas começaram a avançar e eu fui fazendo do melhor, né? Aquilo que estava diante de mim, eu fiz o melhor, né? E hoje eu vejo o propósito da contabilidade na minha vida, porque eu entendi o quê? Eu entendi que
Hoje eu consigo conectar empresas, conectar pessoas, hoje eu consigo falar daquilo que eu entendo como visão de negócios e isso tem ajudado muitas pessoas. Então, eu fiz da contabilidade um propósito da minha vida, mas não porque eu decidi fazer da contabilidade um propósito da minha vida. E o que acontece é que as pessoas elas estão tentando achar algo que seja o seu propósito sem antes percorrer o trecho. E aí fica todo mundo naquela, né? E vê muitas pessoas frustradas. A gente vê muitas pessoas frustradas por quê? Porque elas não encontram, mas elas ainda não começaram a percorrer. Poxa, faça o melhor daquilo que estiver diante de você, que certamente o seu propósito virá. Eu me lembro que você... eu me lembro de uma conversa que você dizia que não queria ser corretor. Não foi assim mais ou menos também com você? E que você queria trabalhar com outros negócios? Refresque isso. O que eu aprendi ao longo da minha vida? Que o propósito está muito correlacionado à sua intencionalidade. O que é intencionalidade? Muitas das pessoas acham que o propósito é você sair do Brasil e ir para a África para ajudar gente carente. Não é só isso. Você pode ter o propósito e a intencionalidade varrendo um chão. A minha avó trabalhou na área de limpeza da prefeitura, em escolas, depois na maternidade. E eu nunca vi uma pessoa fazendo uma atividade simples de limpeza com tanto amor, com tanto propósito, com tanta dedicação, com tanta intencionalidade positiva. As pessoas, elas olham muito o jardim dos outros, mas ela não faz um jardim que atrai as borboletas. Então eu aprendi com a minha avó na prática, e ela não me ensinou, ela foi se alfabetizar depois que já era minha avó, então depois de uma certa idade, como tem o poder de resultado quem tem uma intencionalidade clara e significativa, quando você começa a colocar valor em coisas simples. Não pensa que o teu propósito é surreal, que o mundo precisa de você, o mundo não precisa de você. O mundo vai ser o mundo com ou sem a gente. Mas se a gente colocar intencionalidade, aí você vai ver um terreno infrutífero se tornar um terreno belo e com enormes e grandes frutos. Não, e é interessante porque as pessoas, elas acabam olhando muito para as outras. Poxa, fulano tá dando certo nessa área, é legal. O Leandro tá dando certo na área imobiliária. Pô, é legal. O Gabriel tá dando certo. É legal. Eu quero fazer o que essas pessoas estão fazendo. Mas será que aquilo realmente faz parte do que é pra mim? Ou é só porque eu quero ser ou ter aquilo que o outro tem, né? Porque o que é pra mim é diferente. Não adianta eu querer seguir o mesmo caminho do Leandro, querer fazer as mesmas coisas achando que eu vou ter os mesmos resultados que ele. Só que no final das contas, a minha personalidade, aquilo que eu carrego, e eu acredito aqui, eu quero colocar um parêntese, porque como eu acredito muito em Deus, eu acredito que Deus colocou uma essência em cada um de nós e há um propósito, né, genuíno de Deus para cada um de nós. E muitas vezes acontecem coisas e aparecem oportunidades que talvez não seja claro. Por quê? Porque eu estou olhando para o outro. Eu estou olhando porque o outro conquistou. Só que aquilo que apareceu para mim é único. E por eu estar olhando para o outro, eu acabo deixando de lado aquilo que é importante para mim. E isso eu vejo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu me lembro que você era educador físico, né? O cara todo fortinho aí, musculoso e tal. Mas... por que você migrou a sua carreira? Foi porque você viu mais propósito na área da imobiliária ou você se desmotivou com a parte física? O que aconteceu ali, Gabi? Não, a minha migração inicialmente foi puramente material, grana. Eu estava numa área que eu não era remunerado e eu vi a possibilidade, principalmente por trabalhar com investidores, que até hoje é o meu foco, né? Eu vi a possibilidade de poder escalar. E dentro da profissão, de acordo com cada degrau que eu fui subindo, eu ainda não tenho um propósito definido, né? Eu ainda não tenho, mas o que eu tenho certeza? Que hoje eu caminho cada vez mais em prol desse possível propósito que eu vou descobrir. E aí falando de propósito, né? Beleza, tudo bem, não tenho. Mas hoje a minha vida, eu sou workaholic, né? Eu gosto muito de trabalhar. A minha vida hoje é pautada, a minha vida ela é preparada para eu poder ter um alto desempenho.
né? E é muito bonito quando as pessoas que trabalham comigo perguntam: ô Duarte, como é que tu faz? Eu falo: cara, eu não sei se tu vai querer, se tu vai gostar dessa resposta. Por quê? Porque eu me preparei, eu preparei o meu cotidiano, preparei minha rotina para poder ter a minha mente sóbria desde as 5 da manhã até as 9h30 da noite, que é a hora que eu vou dormir. E aí entra o romantismo que o Leandro estava comentando. Hoje eu vejo muitas pessoas realmente emocionadas, né? E falta lógica. Ao meu ver, falta muita lógica, falta essa sobriedade de pensamento, porque a gente tem que ser racional, né? Eu até sou um pouquinho racional demais, né? O que dizem. Mas, claro, para fazer o que eu faço, tem que ter muita sensibilidade, porque a gente trabalha com pessoas, com comportamentos, com N pessoas, N perfis, e eu preciso ter sensibilidade para entender como entrar, como acessar. Mas a gente que trabalha, que é desse ramo, né, empresarial, a gente tem que colocar a lógica um pouco mais à frente. E as pessoas ficam muito voltadas para essa emoção. E a emoção, ao meu ver, leva para um estado primitivo da vontade. E a minha vontade também, às vezes, é dormir até as 8h30 da manhã. Porque para mim, dormir até as 8h30 da manhã já é muito, né? Mas não, o despertador vai tocar às 5 horas da manhã, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu tenho um dia que eu preparei para poder cumprir. E isso exige mais raciocínio e mais lógica do que propriamente a minha vontade de ficar dentro do meu conforto. O Renato, assim, complementando o que o Duarte falou, um dos comportamentos padrões que as pessoas têm é o sentimentalismo, o excesso de sentimento. O excesso de sentimento é muito perigoso porque faz você caminhar diante de muita polaridade e essa polaridade te enfraquece mentalmente. Qual que é essa polaridade? Cara, o negócio caiu, deu ruim. Você não fica triste por 1 hora e vira a página. Não, você fica profundamente triste. Você demora para virar a chave 1 semana. Aí você perdeu 1 semana por mês. Quanto que você perdeu de dias por ano? E é uma pessoa, quando vende, dá muito certo. E ela não tem um equilíbrio emocional. Ela não fica feliz, ela fica eufórica. E euforia é igual droga. Ela pega e vai no estado, um pico de felicidade. Cara, ela não vai ter constância, porque ela vai gastar tanta dopamina, tanta adrenalina ali, que na semana seguinte ela já está baixa. Então eu vejo que essa maturidade também é você ter o caminho do meio. É você saber que vender é natural para quem vende e perder negócio é natural para quem faz negócio. E quando você começa a ter uma percepção mais madura, você evita os extremos e você evita você perder potência. O que é perder potência? Eu tenho um destino, eu quero chegar nesse copo, eu tô aqui... Cara, se eu pegar meu carro e ficar andando em círculos, pode ser que eu não consiga, mesmo eu tendo gasolina para chegar aqui no final do mês, bater minha meta. Pode ser que esse desgaste mental faça você andar em círculos e não chegue, mesmo tendo todas as condições na tua meta, no teu alvo. Muito bom. Ô Leandro, eu queria falar um pouquinho, eu admiro demais a BG Group, eu vejo assim, tudo que vocês estão construindo, né, é incrível. O Leandro, meu amigo pessoal já de muitos anos, e ver toda essa trajetória é muito significativo para mim, que aprendo muito estando no meio, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, como quem tá de fora, talvez você coloque um pouquinho para fora e diga assim para mim, como você vê a BG Group, quais são os pontos fortes, o que você, olhando de fora, o que mais te chama a atenção? Cara, eu vejo que a nossa empresa é um ambiente que promove a prosperidade, o desenvolvimento humano, a pessoa se religar com a sua melhor versão. Eu acho que essa é a grande potência. Hoje eu devo ter em torno de 12 corretores primes. De 12 corretores, 11 não eram corretores. São pessoas que entraram, como ele, como outros, aprenderam e hoje eles têm não só financeiro, mas mais autoestima, mais alegria, mais expectativa de futuro, mais grana. Então eu vejo que a grande potencialidade da B Group são a unificação das empresas complementando com o ambiente para você prosperar no aspecto de se tornar uma pessoa melhor e conseguir financeiramente, materialmente aquilo que você deseja. Porque lembre-se, para você conseguir o que você quer, você tem que se tornar a pessoa que você precisa ser.
É interessante porque hoje existe uma fantasia que você pode sair do seu negócio a qualquer momento se você realmente chegou a um ponto que você... Né, tem gente que vende isso, né? Arrasta para cima aí se você quer ter uma empresa assim, que você não precise mais aparecer, que você não precise mais tocar, né? Outro dia eu estava vendo até uma reportagem da revista Forbes de um grupo de empresários, né, de um grupo de mentores que convidam as pessoas para ir para um lugar onde é proibido levar o celular. São executivos, CEOs de várias empresas aí, e não pode levar o celular por tantos dias. E por quê? Porque se você levar o celular, se a sua empresa precisa de você, se a sua empresa depende de você, tem alguma coisa errada. Mas eu ainda não vejo clareza nisso, porque no final das contas, um bom líder, ele precisa estar ali atento para dar direcionamento, para chamar atenção quando precisa, para avaliar o quanto a empresa está caminhando rumo ao seu propósito. E se eu perguntasse para você, Leandro, né, aquela pergunta lá antigamente, né, que o olho do... Como é que é? O olho do dono engorda o gado, né? Uhum. O que você pensa sobre isso? Cara, essa frase, esse jargão, ele é muito latente na nossa cultura, né? E principalmente das pessoas mais antigas. O olho do dono engorda a boiada. Você tem que estar com o olho em tudo. Aí tua empresa cresce muito. Aí você precisa ter quantos olhos? 1000 olhos? 100 olhos? Então é insustentável essa frase. Essa frase é para o microempresário. Pequeno e microempresário, o teu olho engorda a boiada. E para o médio empresário, para aquele cara que está transitando a empresa para um outro patamar. Cara, quem manda na empresa é a cultura. A cultura é o que faz solidificar a visão. E o que é cultura? É a expressão da identidade daquela pessoa jurídica que impacta e que engloba e que conecta com as pessoas físicas. Parte do meu trabalho hoje é entender o que aquela pessoa física deseja, o que ela tem como aspiração, ou ajudar ela a descobrir o que ela quer e dar meios através da empresa para ser um veículo para que ela consiga atingir juntamente com os objetivos da empresa o objetivo dela. Então eu vejo que desenvolver uma cultura vencedora pode sim te dar mais liberdade, mas não negligência. Porque se quiser mais trabalhar, você vende a empresa, aplica teu dinheiro e vai viver na praia. Então os empresários gostam de trabalhar. Porém, eles conseguem ter liberdade quando eles desenvolvem uma cultura vencedora. Isso não é da noite para o dia, precisa ter muita fibra, muita personalidade, precisa saber muito o que se quer como empresa, precisa ter uma personalidade impactante, precisa ter vários elementos para você construir uma cultura que não precise de você todos os dias. Não, e é interessante porque existem 3 níveis na gestão, né? O operacional, o tático e o estratégico. E quando você começa um negócio, naturalmente você acaba indo para os 3, né? Daqui um pouco você está ali fazendo o operacionalzão da sua empresa, daqui um pouco você está ali gerenciando algo, fazendo contatos, fazendo conexões, mas daqui um pouco você está ali estruturando, desenhando o futuro da sua empresa, né? Olhando para frente, né? De um ponto de vista estratégico, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Só que o que acontece? Muitos empresários têm essa dificuldade de sair muitas vezes do operacional. Por quê? Porque não confia, vou deixar na mão de quem? Ninguém faz melhor do que eu. E aí não consegue sair do operacional, não consegue sair do tático, porque acha que precisa estar ali na linha de frente. E o estratégico, que é onde dá direção e velocidade para a empresa, onde avalia o que está acontecendo no mercado e de fato traz para dentro do negócio e faz com que as pessoas caminhem, muitos empresários têm dificuldade nisso, né? E eu queria saber de você, o que você faz hoje para... eu já te conheço, eu já sei essa resposta, mas eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, porque esse é um canal para empresários, empreendedores que estão buscando aprender. Então, você como um empresário que já atingiu um nível mais estratégico dentro do seu negócio, né?
o que você diria para esses, principalmente para quem é de imobiliária, para quem, o que você diria? Chegou faz pouco tempo um empresário, até um empresário relevante no segmento aí da construção. Ele falou, eu preciso de uma pessoa como você tem, que é a fulana, que é o ciclano. Eu falei, cara, e por que você não tem essa pessoa? Porque as pessoas, elas olham o troféu, o pódio. Eu falei, sabe essa pessoa que o mês passado ela ganhou 75 pau no mês? A meta dela era ganhar 4 mil. Só que eu introduzi ambição, não é ganância, é ambição, eu introduzi sonho, eu permiti ela errar, eu formei, eu deleguei, eu confiei, eu faço uma gestão que eu não sou o centro, eu descentralizo de mim e empodero as pessoas. Então, muito do que você não consegue ir para o estratégico é porque você não tem um planejamento e às vezes porque o teu ego te cega. Você quer ser o centro das atenções, você quer bater no peito que a empresa só sobrevive por causa de você, você quer funcionários dependentes de você, você tem medo, você é um pai que cria um filho dependente. E um pai que cria um filho dependente vai ter um filho, às vezes, de 40, 50 anos dependente. Você está disposto a isso? E eu não, eu quero ter um filho independente. Eu quero que ele cresça, floresça, seja melhor do que eu. E eu vou estar cumprindo o meu propósito, a minha alegria nisso. Então, há aspecto emocional. E há um aspecto também de competência, de planejamento e como introduzir essa cultura. É você saindo do holofote e colocando pessoas e dando espaço para elas. Você andou de bicicleta, eu andei, meu pai me ensinou a andar de bike, eu caí. Permita-se, num risco calculado, os funcionários errar. Você vai dar uma palestra, vê quem está com tesão, deixa ele abrir a tua palestra. Deixa ele falar um pouquinho lá, 5 minutos. Vai subir a adrenalina, ele vai falar pouquinho, aí você vai lá, vai pegar o microfone. Você já está formando. E parte da nossa estratégia pedagógica, as reuniões de liderança eu já não estou participando algumas. Por quê? Porque é uma cúpula que lidera essa reunião. E todo mundo participa. Essa liderança está formando outros líderes e que está se tornando aí um elo de conexão para novas formações. Então, acho que é uma questão de perfil, metodologia, e eu volto a dizer e finalizo com esse posicionamento. Cara, você está comprometido com o teu ego ou com o teu resultado? Eu não quero que o cara fale, você é foda, Leandro. Não. Eu quero chegar lá no final do mês e falar, a meta está batida. Nós somos foda. Não é eu, é nós. Então, essa visão cooperativa é o que também fortifica. Não, e é interessante porque fortalece também as pessoas quererem, porque hoje as pessoas elas querem ter voz, elas querem ter as suas próprias conquistas, e aí, se elas estão num ambiente onde elas têm oportunidade de crescer, elas têm oportunidade de trazer resultado, elas têm oportunidade de fazer com que o seu melhor floresça ali, além delas aprender, essas pessoas elas tendem a amar aquilo que fazem, né? E eu vejo isso muito cultural, e eu queria saber, dentro da sua cultura, como que você identificou que você precisaria fazer assim, porque senão você não ia para frente, né? Ou como que você identificou que você precisaria trazer uma cultura de resultado, onde as pessoas têm voz, onde as pessoas podem avançar, elas dependem mais dela do que de você. Cara, onde começou a mudar o jogo foi no VMV, quando eu defini visão, missão e valores. E comecei a pregar, a conversar nas reuniões semanais. E mostrar quem era a nossa identidade, quem é essa AB Group. Porque é muito subjetivo. Uma empresa, um logo, uma marca. Quem que é esse logo? Por que essa cor? Por que essa missão? Por que essa visão? Por que esses valores? E aí eu começo a apresentar para você quem nós somos. E massificar, tá? Massificar a informação. E colocar valores de ética, comprometimento, solidez, transparência e ter a regra do jogo aberta para todo mundo. Ou seja, eu não dou oportunidade para qualquer um, eu dou oportunidade para quem merece. Eu dou voz para quem merece. Você não... Não. Eu não permito alguém querer ter voz se não tem mérito. Não é merecedor do meu tempo, não é merecedor de ter voz.
Porém, aquela pessoa que está se dedicando, que está comprometida, que está debaixo da visão da nossa organização, essa pessoa ela vai ter espaço sim. E ela não vai ser julgada por ela errar. Ela vai ser julgada se ela não tentar. Se ela foi covarde. Então, parte da nossa empresa que é jovem é ter a coragem e a ousadia como elemento de propulsão e crescimento. Então, eu não quero que ele seja perfeito, porque eu também não sou. Eu só não quero que ele seja frouxo, covarde, tímido. Não, ele tem que ser um cara desbravador, corajoso, que se expõe, que vai aceitar crítica, que vai melhorar, que vai... E é isso que eu espero do meu time, e eu deixo isso muito claro. Você pode errar. O que você não pode errar é por passividade. Você não pode errar por medo. O medo paralisante. Ele falou uma coisa que, quando eu tenho problema, eu vou e enfrento. Quando a gente tem problema, é 3 comportamentos que nos direcionam. Ou você vai e enfrenta, ou você fica paralisado com medo e não sabe o que fazer e bloqueia, ou você foge do problema. A cultura do resultado é uma cultura que você pega as pessoas que têm problema e mete porrada no problema. Agride o problema, resolve o problema e é beneficiado pela solução do problema. Então, acho que é muito de você empregar essa cultura e de forma maciça e fazer com que as pessoas que estão ali mais próximas sejam um disseminador dessa visão, sejam um disseminador, um divulgador, um propagador dessa cultura. E aí isso vai rodando na rádio corretor, no cafezinho, no almoço e tal, e aí você vai vendo que aquele objeto de meta, de visão, identidade da pessoa jurídica, ele já não é mais só uma fala, ele vem com uma estrutura de comportamento, de pessoas e tal, e aí as pessoas se alinham com essa pegada que tá clara para todos que estão ali. Legal, cara. Poxa, não tem como não aprender, né, num podcast como esse. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo, ouvindo de algum lugar está aprendendo muito, assim como eu, né? É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Mas agora, Leandro, desistir, cara, já foi alvo de... Porque é natural, às vezes, você pensar em desistir, né? E para você... Leandro, cara, uma coisa que eu aprendi também ao longo da minha estrada profissional e pessoal é o poder da vulnerabilidade. O vulnerável é o mais forte. Tem uma frase aqui que eu vou ler para você que reflete muito bem essa pergunta, e eu deixo aqui entre umas das minhas frases favoritas. Eu vi uma mãe de 60 anos falando isso para um filho de uns 40 anos. Ele falou assim, ó, quem pede perdão primeiro é o mais corajoso. Quem perdoa primeiro é o mais forte. E quem esquece rápido é o mais feliz. Aonde eu quero chegar? Que todos nós vamos ter vulnerabilidade. Ninguém é Superman. Tem momento que eu vou querer desistir. Tem momento que eu vou estar estressado. O que eu preciso entender é a causa. O que está gerando. Não é o que está expressando, mas por que eu estou assim? Por que eu estou com vontade de desistir? Cara, às vezes é uma noite mal dormida, às vezes é uma consequência de falta de autocuidado, enfim. E quando eu consigo me permitir ser vulnerável, eu não tampo o sol com a peneira. Estou mal, está mal. Procure ajuda, procure mentor, terapia, pessoas mais experientes, conselheiros. Você não governa sem uma estrutura de governo. Um rei, ele tem ali toda uma estrutura que organiza para que ele governe com maestria. O que essa estrutura precisa? Às vezes de filosofia, às vezes de espiritualidade, às vezes de terapia, conselheiros. Quem é o teu grupo de apoio para o teu governo naquilo que você está empreendendo, que é a tua vida? Quem governa precisa ter uma estrutura de governo, mesmo que seja informal, né, como é. A gente entendendo isso, a gente consegue se permitir ser vulnerável, né? A gente é humano, cara. O humano sente, sofre, tem bloqueio, tem experiências, tem limitações. E é normal, é natural. Bom demais. Gabriel, e você, cara? Não sei, quantos anos você tem? 26. 26 anos.
26 anos, você já é sócio de uma das imobiliárias mais conceituadas aqui da Grande Florianópolis, Santa Catarina, talvez. O que você diria, assim, para quem está começando, jovem, que, poxa, de alguém que rapidamente alavancou na carreira, que está tendo resultado, que está, de fato, avançando, né? Hoje sócio do grupo. Qual é a dica? Qual a dica? Bom, é o que eu falei, às vezes a resposta que eu tenho para dar não é a resposta que as pessoas querem ouvir, né? É muito trabalho, né, Renato? É fruto de muito trabalho, né? Eu estou aí há 32 meses nessa profissão. Desde o início eu peguei junto ali com o Leandro, entrei como qualquer outro corretor que hoje está dentro da minha empresa, e fui escalando de acordo ali realmente com o resultado, e eu sou muito grato pela visibilidade que realmente, e o Leandro, uma coisa ele está falando aqui, outra coisa eu sou uma pessoa que comprova o que ele falou, né? Ele realmente descentraliza, confia, entrega e espera. Né? Daí ele espera o resultado, então a gente tem que tá sempre de acordo. E quando uma pessoa inicia, eu costumo dizer que é uma série de fatores que vão fazer com que ela consiga avançar na profissão, né? E o foco é condicionante. Se a pessoa não tem foco, né, não pode ter plano B. Não dá para entrar, que nem você comentou, não dá para entrar tendo ali o tio que garantiu a vaguinha de emprego na empresa se ele não der certo, né? Não tem como entrar com um plano B. A pessoa tem que estar olhando e muitas dificuldades. O mercado é um mercado de tubarão, né? A concorrência ela existe e eu preciso ser diferente. A pessoa tem que olhar e falar, eu quero ser diferente, eu vou ser diferente dentro da minha capacidade atual, eu vou buscar novas competências, como o Leandro comentou. O que eu fiz foi o caminho inverso, eu acabei me capacitando sem querer para alguma coisa e eu encontrei essa oportunidade e agarrei. Tem pessoas que fazem a mesma coisa que eu acabei fazendo, pessoas que não, mas não tem problema. As pessoas elas estão no local, estão fazendo. Comecem a fazer. Busquem, vão atrás, aproveitem a oportunidade, que é uma profissão que realmente não tem teto. Renato, parte do meu teste como gestor, e isso às vezes quem me conhece mais tempo consegue absorver melhor. Mas é um grande teste para você ver se a tua equipe está autônoma ou não. Liga para a tua equipe, para uma pessoa de confiança, sem motivo muito claro, e pressionar ela. A reação dela de maturidade, sobriedade e argumento, você vai saber se ela está preparada para ficar longe ou perto de você. Às vezes a gente como líder, a gente tem que pregar peça no nosso liderado. A gente tem que testar ele num ambiente seguro, porque senão você coloca ele numa guerra muito pesada, ele vai tomar tiro, ele vai perder o jogo. Esses dias eu mandei um WhatsApp pro Gabriel, pro Duarte, enchi o ouvido dele. Porque eu quero ver como que ele vai reagir. Ele tá querendo o próximo nível? Ele tá querendo o próximo chefão do Mario Bros? Ele tá disposto? E às vezes você vê que aquela cobrança é incoerente, mas ela tem um propósito definido que não é ser coerente, é ver como que ele vai reagir. Como ele reage fala muito mais dele do que de mim. Ele pode argumentar, ter a tese de defesa, falar que concorda, não concorda. Isso aí a empresa cresce porque nós somos diferentes. E aí ele pegou e se posicionou e ele falou uma coisa ali, cara, parece que nada tá bom. Eu falei, cara, você sabe qual que é a recompensa para quem cresce? Dar mais desafios e cobrar mais. Essa é a recompensa. Pro irmão mais novo, pro cara que chega ontem, eu não vou meter a pressão que eu meti nele. Eu vou dar papinha na boca, eu vou ajudar, vamos lá, vai estar tudo certo, vou te motivar e tal. Mas o cara que quer entrar em outro nível de jogo, eu como líder, eu preciso, mesmo que ele não veja, e mesmo que naquele momento ele fique chateado comigo, ele precisa falar, cara, o Leandro tá me testando. Não tá tão coerente, mas tá me testando para saber como que eu reajo. O cara reagiu mal, o cara reagiu com muita emoção, o cara, um ingrato, o pior é ingrato, é um cara que ele nunca vai carregar o piano porque ele não tem emocional para isso. Ele pode até ter talento, mas a inteligência emocional dele é frágil e é um cara que vai roer a corda. Quer ir para a batalha? Vai com gente que vai entrar na trincheira e vai lutar até o fim. Não vai com bunda mole.
Boa. Você sabe que eu entendi que lá no meu escritório eu precisaria definir os valores. Eu defini 7 valores e um deles é resultado é o nome do jogo. Porque eu entendi o seguinte, eu sou um escritório de contabilidade. Como empresa, eu preciso dar resultado. Né? Precisa chegar lá no final da régua, eu preciso ter lucro. Para que isso aconteça, eu preciso que o meu cliente tenha resultado. Porque é muito mais fácil eu atrair uma pequena empresa e ajudá-la a crescer do que muitas vezes eu fechar a contabilidade com uma grande empresa, que às vezes já tem um contador, já tem uma história com o contador. Então eu entendi, peraí, então eu preciso ajudar esse cara. Então, se o meu valor é resultado do nome do jogo, o que eu vou fazer? Aí eu criei a Universidade Moreira Mendes, onde a gente capacita o nosso cliente, como muitas vezes são pequenas e médias empresas que estão olhando pro pequeno ainda, está começando, e aí eu digo assim, poxa, então vamos ajudar esse cara, ele cresce e daqui a um pouco ele vai olhar para minha empresa como um escritório que ajudou ele a crescer e a gente vai crescendo juntos e o meu resultado melhor com o resultado dele, e dentro dessa forma a gente começou a capacitar o nosso cliente, o nosso parceiro, capacitando os nossos funcionários, porque eles tendo resultados, eles também vão avançando e todo mundo vai ganhando. Então, por isso que esse DNA do resultado, o tema do nosso podcast, e ter vocês aqui é muito importante, porque aprender com quem também já faz lá, né, o que vocês estão fazendo na empresa de vocês, isso para mim tem sido muito legal. Agora eu queria saber o seguinte, a BG Group, muito resultado. O negócio acontece, lucro depois da régua, pessoas ganham dinheiro, pessoas prósperas dentro da empresa. Hoje você já olha para o cenário macro de dizer assim, poxa, como é que eu posso ajudar outras imobiliárias, outros corretores, né? Você tem um projeto aí de uma das suas empresas que é a parte da construção civil. O que você está fazendo para olhar também para as pessoas que têm algum contato com vocês ou que estão no mercado? Cara, dentro do nosso planejamento estratégico, já está acontecendo, a gente contratou 2 arquitetos para fazer estudo de massa para a gente poder aí viabilizar uma edificação de algum prédio multifamiliar junto com um parceiro muito próximo. Então, esse é um dos focos do grupo. Em relação a Invest7, que é uma empresa que ela conecta a construtora com as imobiliárias, nós temos um projeto de desenvolver um trabalho bem completo com as imobiliárias que realmente querem pagar o preço. Quando eu falo pagar preço, é colocar dinheiro na mesa, é colocar tempo, é colocar suor, né? De fazer um trabalho completo envolvendo network, consultoria empresarial, treinamento e mentoria. São palavras que se cruzam e se assemelham, mas se a gente for no significado de cada uma, você vê o quanto que isso é complementar. Então a gente tem um projeto que é da B Group, que eu coloquei isso como um guarda-chuva, e que eu tenho certeza que vai alavancar. Por quê? Porque a gente já fez 4 reuniões de network, fiz uma pesquisa, coloquei as perguntas ali de produtividade e as dores que as imobiliárias têm. Então, eu acredito que esse trabalho que a B Group vai empregar na cidade vai maximizar o resultado da Invest, mas essas imobiliárias, o meu compromisso com elas é fazer com que elas performem financeiramente muito mais do que ela está performando hoje. É um trabalho que vai ser algumas imobiliárias fechadas e vai ser um trabalho semestral. E aí a gente vai caminhar junto durante um semestre. Já tem um conteúdo programático, já tem as etapas e como a gente vai fazer. Então, esse aí, além da construção, esse é um projeto que a gente já está colocando em prática. Muito bom, quero entrar junto nessa aí, hein? Com certeza. Vamos avançar juntos também. Gente, estamos indo para o final do nosso podcast. Eu gostaria de começar pelo Duarte aqui. Gabi, conta o que você gostaria de deixar como recado para quem está começando, né? Eu vejo que você é fonte de inspiração para muitos jovens aí, corretores que estão começando. O que você diria para eles? Bom, o que eu diria, Renato? Eu sei que eu já te fiz essa pergunta algumas vezes aqui, sim. Mas assim, eu vejo em você uma inspiração, né? Se eu tivesse tido a cabeça que você tem, com a idade que você tem, talvez hoje eu seria um multimilionário aí. Então, assim, olhar para sua história inspira.
E eu tenho certeza que você vai inspirar muitos outros jovens, né? Você, né, como líder, como sócio da empresa, eu vejo que você vai construir muita coisa para outras pessoas, né? Então, eu acho que talvez aí esteja... Você falou que ainda não encontrou seu propósito, mas talvez aí depois dá uma vasculhada aí, talvez esse seja um propósito legal, porque, afinal de contas, né, o que a gente mais vê são pessoas querendo ter resultado e olhar assim, pô, 26 anos, o cara já é sócio de uma das maiores imobiliárias, o que eu quero desse cara, o que ele tem para mim? Então, deixa aí para nós um recado final nesse sentido. O meu recado não vai nem só para o corretor iniciante, eu acho que eu consigo abranger nesse recado, né, multifacetas, multiprofissões, né? O que eu enxergo que pode ser um diferencial é realmente a gente colocar essa nossa vontade de prosperar, de mudar a nossa realidade acima do né, do nosso mundo, né, das nossas ações mundanas. Eu observo que hoje a gente tem muita tendência a obedecer o nosso instinto primitivo, né, as nossas emoções, e isso faz com que a gente não tenha perseverança. Isso faz, apesar da fala do Leandro, a vulnerabilidade, eu vejo que ela tem a sua importância, mas a gente está num mundo que, ao meu ver, é muito vulnerável, né? Isso faz com que as pessoas não consigam de fato avançar. As pessoas dão mais olhar realmente para esse medo, para essa dor, para esse bloqueio, e não propriamente para onde elas querem chegar, onde elas querem ir. E, ao meu ver, esse foco, né, esse alvo, quando a gente consegue ir definindo ele passo a passo, né, e escrevendo num papel que a gente quer começar a alcançar e se propor a fazer, a gente vai começar a passar por cima de muitas coisas que realmente estão ali para atrapalhar, né? E enquanto a gente não molda a nossa vida para poder viver algo que a gente ainda não consegue viver, dificilmente a gente vai conseguir alcançar o que a gente está almejando. Muito bom, Gabi. Parabéns. Leandro, recado final aí para quem tá na área. Como é que o que você vê hoje e você gostaria de deixar como um legado? Se conecte com novas pessoas. Faça algo novo. Desenvolva uma mente otimista, porém realista, madura. E você que me escuta e que tem potencialidade, que às vezes esse potencial ainda não está claro, você tem no fundo da tua intuição, assim, cara, eu sei que eu vou desenvolver, vou prosperar, vou conquistar. Eu te convido a mandar o teu contato, nosso Instagram, site, WhatsApp, e vem tomar um café com a nossa equipe de RH. Vem conhecer as oportunidades, as diversas oportunidades que no grupo nós temos. Hoje, para eu avançar como empresário, eu preciso ter pessoas melhores junto comigo e cada vez mais. E eu vejo que a nossa empresa é um grande celeiro de desenvolvimento de talento, de potencialidade, de prosperidade. A gente está falando do Gabriel, mas tem inúmeras pessoas ali que pode contar o seu depoimento e falar como que foi o antes e o depois de estar vivendo com a gente essa experiência. Então, você que me escuta, tá aí uma oportunidade para você mandar um WhatsApp, mandar um contato e a gente poder se conectar. Eu tenho certeza que a nossa empresa, por ter muita cultura e identidade, a pessoa que entra aí, ela rapidamente vai amar ou não vai gostar e vai sair. Então, é isso que eu quero impactar e afetar. Quem está dentro, 100% dentro, e quem está meio em cima do muro tem um tempo para escolher, para definir, para experimentar, mas em pouco tempo essa pessoa já vai ver se aquela cultura, se aquele processo que a gente tenha para ela ou não. Então, fica aí as portas abertas para quem me escuta e quer empreender junto com a gente. Muito bom. Eu costumo dizer que resultado até instituição filantrópica precisa ter. Porque você imagine Madre Teresa de Calcutá lá fazendo as suas obras missionárias aí pelo mundo, se não tivesse resultado, se não tivesse dinheiro entrando e se ela não visse o resultado do trabalho dela acontecendo, ela também não continuaria com o projeto, porque seria um projeto morto, né? E um empresário, ele precisa entender que se ele quer avançar com a sua empresa, ele tem que dar resultado. Como diz Flávio Augusto, né? Se você... estabilidade não existe. Ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Então, o meu recado final aqui para você, que nos acompanhou até aqui, lembre-se sempre de que a sua empresa precisa dar resultado e você precisa ficar olhando atentamente para os resultados que está dando, né? E o resultado que eu estou dizendo é o positivo, né? Então, você estar atento
aos resultados da sua empresa, para que você possa, se em algum momento for necessário, mudar a curva, né? Fazer ajustes, trazer consultoria, trazer pessoas para te ajudar, você poder fazer isso antes que a sua empresa quebre, né? Porque, de fato, uma empresa que tem sucesso, ela olha para isso, ela olha para os números, ela olha para os seus resultados. Foi um grande prazer receber essas duas feras aí do mercado imobiliário, esses caras que são realmente inspiradores. Muito bom, muito obrigado pelo convite, Leandro, muito obrigado pelo convite, Gabriel, desculpa. E você que nos acompanha, compartilhe, né? Compartilhe com pessoas que você entende que precisam ouvir, se inspirar na história de sucesso do Leandro, do Duarte. Você que nos acompanha entende que existem alguns empresários que podem tirar muito do nosso canal, do nosso podcast, das nossas aulas aqui com os nossos parceiros. Aqui a gente só traz gente fera, pessoas que fazem acontecer. Não há aqui ninguém vai passar pelo nosso podcast, Leandro, que não faça acontecer. Não adianta você dizer o que os outros têm que fazer. Você tem que fazer para depois você dizer o que você fez para ter sucesso, tá? Então nos acompanha aí e nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço. Obrigado, Leandro. Valeu, Renato. Obrigado. Valeu, Gabi.